Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre recomeços. Recomeçar uma vida em outro país. Se recomeçar uma vida em outro país já é difícil, imagina fazer isso com filhos. É muito mais difícil. A primeira coisa que as pessoas fazem é tomar a decisão, né? A decisão de se mudar para outro país, de começar uma vida nova em outro país. Mas o que todo mundo esquece, inclusive eu não pensei nisso também, quando eu tive, né, a decisão de mudar, eu e meu marido, a gente decidiu mudar de país, eu não olhei por esse ponto, sabe? Esse ponto ficou por último, vamos dizer assim. Não é que eu não olhei, eu olhei, mas primeiro veio a necessidade do adulto e depois eu pensei na criança. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu acho que a decisão é muito importante e eu queria passar onde eu acho que talvez eu deveria ter olhado, né? Eu cometi o erro de não dar tanta atenção nisso e queria agora dizer para vocês para prestar atenção nisso na hora de tomar a decisão também. No impacto que isso vai ter nas crianças. Qual é o impacto da sua decisão de adulto de mudar para outro país na vida dos teus filhos? Que impacto isso vai ter? É pensar mais sobre isso antes de tomar a decisão e não só na parte financeira, ou naquilo que possa vir a melhorar na sua vida no futuro, né? Todo o planejamento que você faz com pensamento de adulto, pensando como adulto, mas tentar olhar também no impacto das crianças. É claro que a gente pensa nisso, é natural você pensar, mas eu acho que a gente não dá o devido valor a isso quando a gente está tomando a decisão, sabe? Não, isso não é levado tão em conta. É também, mas não na proporção que deveria. Porque você imagina, o choque já é grande para um adulto, né? O choque cultural, o choque de uma vida nova, o choque inicial de tudo, tudo novo. Já é difícil para um adulto, imagina para uma criança. E eu sei bem porque eu passei por isso, né. Quando meu filho veio para cá, ele tinha 1 ano e meio, ele ia fazer 2 anos. Então, foi difícil, foi muito difícil. E só depois que eu fui vivenciando e vendo toda a dificuldade dele, é que realmente se tornou real. Então, assim, quando você imagina, você não imagina que o impacto é tão grande, mas quando você vê ali em realidade, aí você fala: "Poxa, eu deveria ter refletido mais sobre isso". É tudo novo, né. Se para você adulto é tudo novo, a língua, a cultura, o clima, pra criança é como se a intensidade de tudo isso fosse maior. Pode parecer que não, as pessoas costumam dizer: "Ah, a criança se adapta fácil". Tudo bem, é claro que por muitas vezes é mais fácil para as crianças depois de um tempo do que para o adulto. Mas ninguém fala do período, né, de início dessa criança, o que ela passou, para que depois ela ficasse confortável naquela situação. Então, é esse impacto que eu tô querendo dizer que a gente deve levar mais em consideração, sabe? É o fato da criança ficar longe de familiares importantes, no caso, os avós, a família em si, né? Porque você vai sofrer um pouco com solidão. Falando do choque inicial, então é como eu disse, a cultura, escola nova, o idioma, uma rotina nova, a ausência dos parentes, né? Que as crianças às vezes já estão acostumadas, então o avô, a avó, sentir falta daquele afeto, daquela coisa mais próxima. É insegurança financeira temporária, porque, né, os adultos que tomaram aquela decisão vão passar por um período, né, de insegurança financeira até as coisas se estabilizarem. Então, tudo isso é aquele choque inicial, né, aquele impacto, do início. E falando mais um pouquinho sobre o impacto, né, nas crianças disso, dessa mudança, algumas perdem as amigos, porque algumas já estudavam, por exemplo, no Brasil, e aí tem que, né, largar os amigos, porque vai para outro país, então é a perca, as crianças sentem, né, a perca dos amigos, a dificuldade escolar. No começo é muito difícil. Imagina, eles estão acostumados só com o português. Chegar lá, pum, você solta a criança lá na escola, só inglês, 24 horas, com crianças que eles não estão ali, 24 horas não, né, menos, mas que seja um bom período do dia com crianças só falando inglês, até eles conseguirem, sabe, criar um vínculo ali com as crianças, dependendo da idade da criança,
Se for pequena, ainda consegue criar um vínculo mais rápido, né? Porque a criança pequena, ela ainda é inocente, ela não tem, assim, aquela noção de discriminação. Se for uma criança um pouco maior, talvez ela vai ter um período aí em que ela vai passar dificuldades até ela conseguir se integrar. E essa criança maior, né, que talvez passe a maior parte aí, né, desse período, né, passe um período mais longo para se adaptar na escola, ela vai sentir ali aquele sentimento de isolamento, né? Ela vai se sentir isolada dos outros. A pequena também, né? No começo é assim, os meus filhos mesmo, quando começaram na escola, mesmo começando pequenininho, junto com as crianças, no mesmo ano que todo mundo começou, prézinho, eles tiveram dificuldade, porque eles não sabiam falar inglês. Então, assim, até que eles começaram a se entrosar no começo, as crianças não brincavam com eles, né? Então, é assim, aos pouquinhos foi começando ali a brincar. Então, é mais fácil, mesmo assim, ainda é mais fácil para a criança pequenininha, que está no primeiro ano escolar, do que para aquela que já estava ali estudando em outra escola e começou numa escola nova, já é um pouco maior, aonde tem aí as crianças já começam a fazer um pouco mais de discriminação, vamos dizer assim, né? Não estou dizendo todas as crianças, mas acontece. E essa criança, ela começa a passar por uma confusão sentimental, sabe? Então ela fica com aquela sensação de solidão, de isolamento, é, ela tá longe da família, ela tá ali naquele vínculo só com o pai e com a mãe, né? Ela não tem ali. Então ela vai sentir muito, sabe? Sente muito a criança no começo, muito mesmo. Pode não parecer. Às vezes o adulto não tem noção da intensidade, né? Do que é isso para uma criança. Agora, falando do impacto disso na vida do casal, né? Dos adultos, é aquilo que eu falei, é instabilidade financeira por um período. Geralmente, a mulher fica dependente do homem, tá? Isso é o que geralmente acontece. A mulher fica aí por um tempo com uma dependência temporária, né, do marido. E isso causa também, às vezes, assim, uma sensação de desequilíbrio no casal. Tem a pressão financeira, frustração, porque às vezes você tenta um emprego, não consegue, ou você quer se expressar e ainda tá ali aprendendo a língua, você fica frustrado por não conseguir se virar, né, a 100% no país no começo. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando no impacto que isso tem para a mulher com filhos, né? Geralmente aí tem muitas mulheres que vão para outro país porque o marido arrumou emprego em outro país e elas vão sem emprego e com filhos. Então, depois eu vou fazer um vídeo abordando mais essa parte, que também é importante, a parte só da mulher. Mas falando como casal, é tudo isso, sabe? Às vezes precisa de muita união, um apoiar o outro, muita paciência, porque no começo vão ter muitas dificuldades. Então tem que estar ali, tem que ter paciência, tem que ter aquela união, aquela parceria de casal, que as coisas vão caminhando para um rumo melhor. E falando sobre esse caminho, né, até uma parte melhor, vocês vão passar aí por dificuldades. Então, assim, a parte mais difícil para o casal aí, né, para alcançar aí uma vida melhor, vocês vão passar por emprego, às vezes, como eu disse, frustração de emprego, ou às vezes você vai estar num emprego que você não tá legal naquele emprego que você não gosta, e você vai ter que ter paciência para chegar até onde você quer. Paciência e determinação, né? E força de vontade. A renda, você vai se preocupar com a renda. Às vezes a renda no início não vai ser o suficiente, você vai ter que correr atrás de buscar um emprego melhor. Ou a mulher trabalhar nem que seja um período para complementar a renda. Então, tem ali naquele início aquela dificuldade, sabe? Para ter ali uma estabilidade financeira. A rotina, outra coisa também que o casal tem que se adaptar é a rotina, a nova rotina familiar, né? Às vezes o marido vai ter que trabalhar de final de semana, ou às vezes vai chegar muito tarde, e às vezes a mulher tem que resolver todas as outras coisas sozinha. E a última coisa dessa parte que eu acho que é a parte mais difícil, né? Como eu disse, é a estabilidade financeira, a rotina, a renda, né? E é a identidade. É tomar cuidado para não perder a identidade. É claro que a gente amadurece, vai passando os anos, a gente muda, as pessoas mudam, né? Você muda. Às vezes, daqui 10 anos, você vai gostar de coisas que você não gostava 10 anos atrás. Então, assim, mas é não perder a identidade. Por que eu tô falando isso? Porque depois de 8 anos morando fora, eu sinto que eu tô diferente. Assim, no começo,
depois de uns 2, 3 anos, eu senti que eu me tornei uma pessoa um pouco mais fria. Não fria com a minha família, fria com pessoas de fora. Eu não sei se é porque a gente pega um pouco da cultura deles, de cumprimentar as pessoas de uma maneira mais fria. Eu meio que esqueci um pouco da minha parte brasileira, de chegar, abraça a pessoa, cumprimenta com um beijo, sabe? Aquele calor humano que a gente está acostumada a fazer. E aqui eu deixei de fazer isso, sabe. Então é como se você se perde um pouco, sabe. Você, tem que tomar cuidado para não se perder de si. Por isso que às vezes tem muita gente que fala: "Ah, é melhor nem ter amizade com brasileiro lá fora", mas não é bem assim, gente, sabe. Você precisa das pessoas. Eu não tô dizendo que você tem que ter muitos amigos brasileiros ou todos os amigos brasileiros, não. Mas se você tiver um amigo, 2 amigos, 3 amigos, sabe, isso vai te relembrar essa parte do calor humano brasileiro, né. Então escolhe aí bons amigos, 2, 3 bons amigos que você goste, que você se dê bem, que tenha os mesmos princípios que você, porque isso vai te ajudar a não perder esse calor humano brasileiro que eu tô falando, sabe, que a gente vai se tornando um pouco frio, a gente vai mudando um pouco. É também por causa do ambiente, né, o ambiente é diferente, né, não é mais aquele ambiente onde as pessoas chegam, se abraçam, se beijam, é um ambiente diferente. Então, para você não perder um pouco disso, os seus amigos brasileiros vão ser essenciais nisso, sabe. Para você não perder um pouco, assim, sabe, como eu posso dizer, daquela alegria brasileira que a gente tem, assim, aquele calor e aquela alegria. Então isso vai ser muito válido, vai te ajudar muito, a amizade com o brasileiro. Geralmente, quem sofre também muito nessa parte de perda de identidade, de tentar se encontrar novamente, é a mulher, como eu disse, porque a mulher geralmente é a que acaba, eh, levando aí a maior parte disso, é a que passa por mais coisas, vamos dizer assim, né, por mais dificuldades. Então a mulher acaba, tendo esse problema, assim, geralmente, sabe, de perca de identidade, de ter que se reinventar, de ter que se reencontrar. Por isso que eu falei que isso é assunto para um outro vídeo, porque é bastante coisa aí para falar a respeito dessa parte da mulher. Mas agora falando da parte boa, né, depois de tudo isso que eu disse, das dificuldades, é claro que você vai colher frutos do que você está plantando, né? Os frutos virão do seu esforço. E esses frutos, ele vai te levar a reconstruir uma vida mais estável e às vezes até melhor do que a que você tinha, muito melhor. Mas isso é com o tempo, tá? É uma construção ali dia a dia, ano a ano, é com o tempo. As coisas vão melhorando, sabe? Vai subindo um degrauzinho todo dia. As crianças se adaptam, então as crianças ficam mais felizes porque elas adaptadas, elas são outras crianças, né? Elas começam ali a entrar naquela rotina, naquele ambiente onde elas já estão adaptadas, então você começa a ver que as crianças estão mais felizes, tudo vai se encaixando depois. A família em si cria uma nova base, né? É uma nova base em outro país, né? Então é uma reconstrução de uma nova vida, realmente. Para finalizar, gente, como eu disse, né, no começo do vídeo, que o tema era recomeço, o recomeço, ele leva tempo, seja ele qual for, ele leva tempo. Ele não acontece do dia para a noite. Mas o importante é que você não desista, sabe? É que você esteja ali correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. É não desistir, não desanimar, né? Claro que você tem que levar em consideração também se aquilo tá te fazendo muito mal, né? Se realmente ali não é o seu lugar. Mas isso depois de um tempo, é como eu disse aí, né, depende de pessoa para pessoa, mas isso é muito raro acontecer, sabe, da pessoa não se encaixar, não se encontrar depois de um tempo. E você acaba passando por uma transformação completa na família. Então, assim, na maioria dos casos, gente, vamos dizer assim, tirando assim poucas pessoas que não se encaixam ou passam por algum problema psicológico por causa da mudança de país, a pessoa não aguenta. É aquilo que eu já falei em outros vídeos. Emigrar não é para todo mundo. Tem gente que não consegue, que não nasceu para viver em outro lugar, sabe? Então é assim, essa pessoa é aquela porcentagem mínima que não é, sabe? Que não é para ele. Mas na maioria dos casos, as pessoas passam por tudo isso que eu disse e tem aí a transformação da família para melhor. Esse vídeo
foi para dizer para vocês que não é fácil um recomeço em outro país, com filhos, é muito mais difícil, mas que você não deve desistir por isso, pelas dificuldades, sabe? Porque tem uma coisa melhor. Às vezes ela pode estar um pouco distante no começo, mas depois você vai ver que ela está se aproximando. Então não desista, sabe? Enfrente as dificuldades e não se deixe enganar por tudo que você vê na internet. Quando as pessoas disserem que é muito fácil, que ganham dinheiro muito fácil, desconfie dessas coisas, porque não é assim. Do mesmo jeito que é difícil ter uma vida no Brasil, construir alguma coisa, aqui também é. É as mesmas dificuldades, é correr atrás. A diferença, às vezes, é que às vezes os pontos positivos de um país ou os pontos positivos de outro são diferentes. Então, o que você tem no Brasil de positivo, você não vai ter aqui, você vai ter o outro lado, que geralmente é a facilidade que você tem de comprar as coisas, de adquirir bens, né? Vamos dizer assim. Você consegue aqui um pouco mais rápido e mais fácil do que no Brasil, sem ter que parcelar a sua vida toda aí. Tirando casa, né? Que aqui você também parcela por 20, 30 anos. Mas as outras coisas, coisas do dia a dia, aqui você compra com mais facilidade. Para mim, essa é a grande diferença, né? Que no Brasil você, para comprar uma coisa, você demora muito para conseguir, eu tenho que parcelar por muito tempo para comprar uma coisa simples. Para mim, esse é o maior diferencial, sabe? Que eu vejo da minha vida hoje na Inglaterra para minha vida no Brasil. Tirando disso, as outras coisas são coisas que um tem um ponto positivo, o outro tem um ponto negativo, e por aí vai, e você tem que ver ali o que realmente é a sua prioridade no momento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!